A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. O movimento Maio Amarelo nasce com uma proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos. Órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas. O objetivo desta campanha é colocar em pauta para a sociedade o tema trânsito, estimular a participação da população, empresas, governos e entidades. O mês de maio foi o escolhido porque em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para o balanço das ações que o mundo inteiro realiza. O amarelo foi escolhido como cor porque simboliza a atenção e também a sinalização e advertência no trânsito. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, vamos ouvir agora. Nós tentamos um contato com o deputado Hugo Leal e ele vai falar aqui para a nossa Rádio Imperial com exclusividade. Bom dia, deputado Hugo Leal. Alô, meus amigos da Rádio Imperial de Petrópolis, aqui quem está falando é o deputado Hugo Leal. Estou passando aqui para dar um recado e fazer uma lembrança a todos os nossos ouvintes da Rádio Imperial, lembrando que nós estamos no mês de maio, e o mês de maio também é dedicado ao chamado Maio Amarelo, que é o Maio Amarelo, que é o momento de nós também fazermos uma avaliação sobre os acidentes de trânsito, sobre a questão que envolve as várias mazelas que o trânsito tem em nossa cidade. Preocupados, sim, com a responsabilidade, com as faixas de pedestres, com as calçadas, com as vias, também com os ciclistas, os motociclistas e, obviamente, todos os condutores e, especialmente, os pedestres. E nós temos uma preocupação muito grande, né, em fazer esta campanha e lembrar a todos os nossos ouvintes a importância de nós termos responsabilidade, solidariedade e estarmos juntos fazendo um trânsito melhor, com menos acidentes e, obviamente, menos vítimas fatais e vítimas também de novas sequelas. Amigos, apenas para lembrar, quem faz o trânsito somos nós somos parte integrante, então tudo parte da nossa responsabilidade. Lembre disso neste Maio Amarelo, uma campanha de conscientização para evitar acidentes com mortes e feridos. Quanto mais nós trabalharmos nesse sentido, menos notícias tristes nós teremos. Então, só para lembrar mais uma vez, o mês de maio dedicado exatamente à prevenção de acidentes e à nossa preparação para o trabalho nessa redução. Lembrando que, infelizmente, no ano de 2017, nós tivemos um ligeiro aumento no número de acidentes. Apesar de nós termos a lei seca, apesar de nós termos boas legislações, nós ainda continuamos dependendo muito mais de vocês, aliás, muito mais de nós todos, para fazer um trânsito mais humano e mais seguro. Conto com vocês na campanha do Maio Amarelo, sempre preservando vidas. Bom, amigos da nossa Rádio Imperial, agora nós vamos entrar propriamente dito no nosso programa. Hoje nós vamos bater um papo legal, uma entrevista com o advogado e professor Dr. Miguel Barreto. Bom dia, Miguel. Dr. Miguel Barreto. Bom dia, Dr. Paulo. Muito obrigado novamente pelo seu convite, né? É sempre um prazer estar aqui na Rádio Imperial de Petrópolis.
Espero que a gente possa bater um papo aí que possa elucidar temas da atualidade, né, que envolvem a OAB, que envolve a advocacia, né, que envolve o mundo acadêmico, enfim, que envolve a nossa sociedade, né? Exatamente, né, porque nós estamos sentindo aí algumas coisas estranhas, né? Algumas atitudes até um tanto quanto combatíveis a serem combatidas da nossa, eu digo da nossa porque eu também sou advogado, né? Além de professor, sou advogado, então faço parte da entidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Miguel, qual é o principal papel da OAB nos dias atuais? Olha, o papel da OAB ele é fundamental, né? Sempre foi fundamental e hoje em dia ainda mais importante. A OAB, além de ser um órgão que representa uma classe, que representa os advogados, ela tem também, por função das principais funções, objetivos, né, defender a sociedade. E hoje a gente percebe, né, que a sociedade vem sendo atacada, prejudicada em diversas áreas do direito, né, na sociedade, principalmente na relação com o poder público também, hoje em dia, né, infelizmente. E a OAB poderia cumprir um papel fundamental, né, para promover essa defesa da sociedade, né, ou ao menos esclarecer a sociedade sobre os seus direitos para que a sociedade possa reagir a esse momento difícil que a gente vive, né? Hoje o cidadão ele se vê abandonado, ele se vê desprotegido, ele se vê lesado e não tem a quem recorrer, né? Então esse papel coletivo de defesa da sociedade, eu acho que a OAB peca um pouco nisso, ela poderia ter um papel muito importante nessa situação, principalmente vinculado de ideologias partidárias, né? Quer dizer, defender a sociedade como um todo. A gente parece que às vezes o posicionamento é direcionado para defender uma ideologia ou outra em detrimento do verdadeiro interesse do cidadão. Ô Miguel, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, vive uma crise de identidade hoje? Vive. Acredito que vive muito grande, né? Eu acho que a OAB perdeu um pouco o caminho da história. Ela já se posicionou de forma fundamental em diversos momentos, né, da evolução da sociedade brasileira, e parece que hoje ela se encontra um pouco sem rumo, um pouco sem destino, um pouco perdida, né, justamente no momento que a sociedade clama por um auxílio, né, clama por um apoio. Eu acho que a classe precisa se reinventar, precisa se reorientar, precisa buscar essa identidade, e aí talvez, né, uma ampla renovação desses quadros da OAB seja importante, né, porque a gente vive também um ranço histórico, né, de muitas vezes sempre os mesmos dirigentes, ou com o mesmo perfil. Ou então seguidores, né? Os mesmos seguidores, o mesmo grupo, né? A OAB tem que deixar de pertencer a certos grupos políticos para voltar a pertencer à classe, né? O advogado, o militante, aquele que está no dia a dia do fórum, né? Que está ali presente, defendendo os direitos do seu cliente. Exatamente. Muitas vezes tem a sua prerrogativa violada e não tem apoio, né? Ele é desrespeitado e não consegue obter essa defesa da OAB. Eu acho que esse resgate da advocacia militante, né? Esse resgate da advocacia que voltada para o cidadão, principalmente, né? Que falta, eu acho que na OAB, né? Esse olhar para a classe, esse olhar menos para a política e mais para a defesa da classe e da sociedade. Perfeitamente. A OAB teve um papel importante na aprovação da Lei Complementar número 135, a Lei da Ficha Limpa, né? Sim. Mas hoje se vê próceres oriundos da presidência da OAB, como deputados, defendendo justamente o contrário. Isso não depõe contra a própria instituição, Miguel? Sim, e demonstra, como eu já disse antes, né, que certas pessoas utilizaram, né, a instituição para galgar outros degraus na política. E nada contra a política. Eu acho que a política é importante. Nós somos cidadãos. Sim, e vivemos numa polis, numa cidade, sim, claro. E nós temos que fazer política. Sim. Agora, uma política limpa. Claro. Vir fazer política suja aí, e defender bandido, realmente a coisa fica complicada, né? E contraditória. Apesar né? de que o advogado tem a missão de defender bandido. Agora, quando ele se investe na função de um parlamentar, claro, ele abdica a função dele de advogado. Sim, claro. Claro, e é uma atuação totalmente diferente, né? O advogado defender o seu cliente, né, perante um processo que ele expõe na justiça é totalmente legítimo, importante e fundamental para a democracia. Exatamente. Os nossos advogados criminalistas são muito corajosos, inclusive, em relação a isso. Nem todo mundo tem esse perfil do advogado criminal. Agora, não se pode utilizar, né, desse perfil de defesa do advogado criminalista para defender alguém que, inclusive, já foi condenado, né? Enfim, já está preso muitas das vezes, do ponto de vista político, né? Utilizar a política para defender a impunidade. Acho que essa é a palavra que a gente não pode, que a gente tem que focar muito hoje. A sociedade brasileira não admite mais a impunidade, seja em que escala for, né? Hoje a gente tem, por exemplo, Dr. Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados preso,
o presidente da Assembleia Legislativa do Estado preso e o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis preso. Isso que a gente quer. Nós vamos falar sobre isso já. Já. Numa outra análise, presidentes da OAB se tornaram verdadeiros comentaristas gerais da União. Dão opiniões sobre tudo, mas por vezes opinam contrariamente aos princípios da democracia. Como é que é isso? É mais uma contradição. O presidente da OAB, obviamente, ele se manifesta publicamente sobre diversos assuntos e tem que se manifestar, mas sempre sempre defendendo o ponto de vista democrático. Sim. Né? Defesa da democracia, presume-se, né? Da sociedade, do Estado de Direito, né? Da importância das instituições, da importância de a gente limpar as instituições, resgatar a confiança nas instituições, né? E não simplesmente defender um certo ponto de vista, que muitas vezes é pessoal. Fala-se pela pessoa e não pela classe. Perfeitamente. Não se pode confundir a figura do presidente, né, que ele é um representante legítimo dos advogados e também da sociedade, de forma indireta, né, e confundir aquilo com uma opinião pessoal. Não, mas a minha opinião pessoal sobre esse assunto é essa. Não, a gente não quer saber da opinião pessoal. Exatamente. A gente quer saber a opinião da instituição em relação àquele fato. Isso não pode ser confundido. Às vezes me sinto, Miguel, incomodado realmente quando as pessoas chegam para mim e dizem, mas a tua classe, o teu presidente da tua classe falando isso? Eu digo, peraí. Ele deve estar emitindo a opinião dele, porque eu garanto que essa não é a opinião da maioria dos advogados. Porque os advogados conhecem as suas prerrogativas e sabem os seus limites. Claro. Ele, pelo que eu vejo, ele desconhece isso, né? Sim, é uma pena. E isso a gente já viu um problema na eleição passada, né? E é difícil às vezes a gente mudar essa realidade, porque isso é uma omissão também muito grande da classe, e eu digo isso no sentido da desesperança, né? Hoje, na eleição passada da OAB, mais de 50% dos advogados não votaram. Né? Então, esses grupos que são mais mobilizados acabam ficando no poder por uma desesperança daqueles que deveriam participar mais. Isso, né? Miguel. Eu acho que o que está acontecendo é isso, é o desestímulo. Como os cidadãos estão também se omitindo do voto para eleger governadores, prefeitos, presidentes, deputados, senadores, vereadores, o mesmo acontece na nossa classe. Eu não vou lá votar porque sempre é o mesmo quadro que vence, que ganha, né? Sim, ou que tem o mesmo perfil político, meu perfil, né? Aristóteles tem uma frase interessante que diz, o omisso está sempre errado. Então, às vezes a gente age e acerta ou erra. Né? Mas o omisso, ele sempre erra. Ao não optar por nenhuma decisão, ele está sempre errado. Lógico, ele às vezes permite vamos dizer, que o pior vença. Sim. E acontece muito. Acontece muito. Hipoteticamente, sendo você presidente de uma seccional, hipoteticamente, claro. Como você agiria de modo proativo na vida da nossa cidade? Porque vemos uma omissão da OAB, Miguel, em Petrópolis, em defesa de determinados assuntos. Porque entendo que a OAB pode participar disso levando o conhecimento e a expertise jurídica de seus integrantes para o debate político. Sim. É uma palavra que você usou muito bem, é omissão, né? O que a gente verifica hoje, né, da gestão da OAB é uma total omissão. E essa omissão é muito danosa à classe, porque todas as vezes se é omisso para não se comprometer, né, para não ser uma posição X ou Y, para tentar agradar todo mundo, mas a gente sabe que na vida não funciona dessa forma. Não é bem assim. É importante que alguém que se pretenda ser presidente de um órgão de classe, né, que ele queira se posicionar. Acho que é o primeiro passo. Quem não quer se posicionar não é obrigado, mas também não é obrigado a ser presidente. Mas não seja presidente. Né? Isso é natural, as pessoas têm direito de se posicionar ou não sobre os assuntos. Né? E essa omissão acaba retirando a importância da nossa classe frente à sociedade. Né? Quer dizer, silêncio institucional, né, acaba deixando. Tem uma frase que é bacana, só é lembrado quem é visto. Né? Então aquele que não é visto, ele não é lembrado. Então a OAB, ela deixa de se posicionar, ela deixa de ser chamada para o debate, né? Ela não é mais ouvida em assuntos importantes da sociedade, né? Ela não é atuante, ela não é efetiva para criticar certas situações graves que acontecem no nosso município, né? E acaba ficando de lado, escanteada, enfraquecida. Perfeito. Então talvez resgatar essa importância da OAB seja o primeiro passo, né? Mas olha, nós estamos aqui, nós somos importantes, a gente quer contribuir para uma sociedade melhor, mais justa, né? Só que tem que haver destemor. Né, tem que haver atuação, tem que haver coragem de provocar esse embate, que muitas vezes é contra o governo, né, que é contra as grandes empresas, né, contra o interesse econômico, né, é contra o interesse muitas vezes da maioria. Né, então a OAB tem que perder esse temor de voltar a se manifestar socialmente, né, e se manifestar em defesa da sociedade. Pois é, nós estamos falando aí em eleição. A lei da ficha limpa também se aplica aos candidatos a presidente da OAB?
Essa é uma grande incongruência. A OAB é muito exigente em relação às punições disciplinares daqueles que participam das eleições. Isso realmente é algo que algo positivo, que eu acho que tem que ser registrado e elogiado, né? Eles são bem chatinhos em relação a essa questão, são bem exigentes. Né? Porém, eles desconsideram as punições não disciplinares, que podem ser até inclusive punições penais. Né? Então, se aquele cidadão que quer concorrer tem alguma ação de improbidade administrativa, uma ação penal, né, uma ação civil, isso é desconsiderado para fins, vamos dizer assim, de uma ficha limpa. A OAB desconsidera esse tipo de condenação para registrar os seus candidatos. Apenas registra as punições disciplinares transitadas em julgado. Né? Então, na realidade, essa análise que é feita focada muito no aspecto disciplinar profissional e esquece da atuação daquele advogado na sociedade. Isso pode ser muito danoso, né? Porque pode se eleger alguém que já tem um passado aí não muito recomendável. Não muito recomendável, para não dizer outra coisa, né? Então, essa seria uma mudança interessante, não seria novidade, porque a lei já existe, seria apenas aplicar a lei ao pleito eleitoral da OAB, que é um pleito público, né? Porque a OAB é uma instituição pública. Exatamente. Recebe dinheiro que é considerado público, né? Então, eu acho que seria um grande avanço aplicar a lei da ficha limpa nas eleições da OAB. Esse dinheiro que a OAB recebe não é só para fazer para blindar carro, né? Sim. Deixa para lá. Por que a OAB não presta contas aos tribunais de contas como os demais conselhos profissionais, ô Miguel? Isso não deveria ser uma norma já instituída? Sim, isso... Porque os outros conselhos, etc., sim, prestam contas. Sim. Só a OAB que não. E é uma verba considerada pública, né? Então deveria, de fato, né, ter essa obrigação de prestar essa conta. E hoje, infelizmente, Paulo, e essa é uma crítica que se faz à direção sessional, sequer a prestação de contas para os advogados, quanto mais para o poder público. O tal do portal da transparência, que foi prometido desde a primeira eleição do atual presidente, nunca foi divulgado. Né? Então nem sequer os advogados sabem. Na hora da eleição é fácil prometer, né? Depois cumprir é que fica difícil. Sim, sim. E infelizmente o Conselho Federal não cobra decisionais que façam essa apuração detida das suas contas, né? Então, às vezes, só quando há revezamento de poder, né? Quer dizer, um outro candidato da oposição entra, é que é possível, de fato, analisar aquelas contas e achar eventuais equívocos. Nós já estamos aí, né? no número 200 e poucos mil advogados no estado do Rio de Janeiro apenas. Vamos dizer que 50% já tenha morrido. Estou matando 50%. Existem 100 mil advogados. A R$1.000 praticamente a anuidade é uma verbazinha bonita, né? Bastante considerável, né? Bastante considerável. Poxa! Tem, inclusive, uma verba maior do que o orçamento de muitos municípios. Exatamente o que eu ia dizer. Garanto que a verba deve ser muito maior do que São José do Vale do Rio Preto, Areal. Né? Mas do interior em geral, Mendes, Vassouras... Exatamente. A OAB tem orçamento maior do que certos municípios. Então a importância da transparência é muito maior por conta da verba que é arrecadada. Né? Saber para onde está indo esse dinheiro. Né? Está sendo gasto com quem, de que forma, né? Exato. Isso é fundamental a gente entender isso. Está bancando campanhas políticas, né? Tem que saber. Tem que saber. Ô, Miguel, você é a favor do exame da ordem? Eu sou favorável ao exame da ordem. Eu acho que é um controle externo, né, que as associações de classe podem ter em relação ao ensino superior, né, referente àquele curso específico. O que causa, às vezes, muita estranheza e muita surpresa para os estudantes, né, e para aqueles que submetem ao exame, é saber que só a OAB que faz essa avaliação. Né? A maior parte dos conselhos de classe não fazem. Ou seja, o cidadão se forma naquele curso e está habilitado profissionalmente a exercer aquela profissão. Talvez a gente tenha que aperfeiçoar um pouco esse sistema. Mas eu acho que é uma forma interessante de se filtrar o ensino das faculdades, porque depender do poder público para isso é muito o que eu ia dizer, talvez isso se deva ao número muito grande de faculdades de direito que existem, algumas das quais sem um respaldo jurídico de ensino de qualidade, né? Claro. É um curso que realmente foi muito procurado na última década, nas últimas 2 décadas. E isso dá dinheiro não só para as instituições de ensino, mas também para o governo, que cobra uma taxa para abrir aqueles cursos, para poder fiscalizar, enfim. Tem uma brincadeira antiga que dizia que no Nilo caçava-se jacarés, no Brasil se forma bacharéis. Exatamente. Só que a gente não pode mercantilizar a nossa profissão, né? Porque é uma profissão de fundamental importância para a sociedade.
né? Então a gente não pode ser visto apenas do ponto de vista financeiro, né? Olha, tem muitos alunos, então vão abrir mais cursos, né? Vão gerar mais dinheiro para o governo, vão gerar mais financiamentos estudantis, enfim, né? Tem que ser analisado a importância da instituição, até porque ela não possa se enfraquecer, né? Que o excesso de profissionais enfraqueça a própria Mas profissão, é o né? que eu digo, porque o curso de Direito é um curso que te dá uma visão ampla. Sim. Né? Eu acho que é um dos cursos mais completos no sentido de formação do indivíduo quanto ao seu conhecimento, Claro. quanto ao seu nível cultural. Ele te dá um leque muito grande, você é capaz de desempenhar diversas funções diferentes da advocacia pela capacidade que o curso lhe impõe, quando bem ministrado, no resto da menor dúvida. Claro. Isso é muito comum, né, doutor Paulo? A gente vê advogados aí exercendo uma quantidade enorme de profissões com competência, com qualidade, né? Então é um curso realmente muito, muito interessante. Como que a OAB pode influenciar para a melhoria do ensino nas faculdades de Direito, Miguel? Bom, primeiro, exercendo seu papel de fiscalização nessas instituições, né? Infelizmente, a OAB não tem uma atuação muito presente nessa área, né? Ela poderia, juntamente com o MEC, né, participar de todo esse processo, né, de autorização de abertura de novos cursos, de fiscalização de cursos que já estão em andamento, né? Verificar por que certos cursos têm uma nota muito baixa do MEC ou da CAPES. Não é tão difícil ter acesso a esse tipo de dados, são dados públicos, né? Então, se a OAB participando de todo esse processo, desde a criação da faculdade até a avaliação, né, externa que ela tenha, ela pode verificar quais aqueles cursos têm mais deficiência, né, e tentar colaborar para que eles melhorem, né, a prestação de serviço, ou até que eles sejam extintos, sejam fechados. Porque isso vai afetar a formação do profissional lá na frente, né, do advogado que vai se formar e vai atuar no mercado de trabalho, né? E o mal profissional, ele pode causar danos muito grandes às pessoas. Às vezes irreversíveis. Irreversíveis, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Até para não criar também falsas expectativas para as pessoas, né? Muitos alunos entram em faculdade que se sabe de má qualidade e só vão descobrir isso quando for fazer o exame da ordem. Vão tentar uma vez, não vão conseguir, vão tentar 2 vezes, não vão conseguir, 3 vezes, não vão conseguir, vão perguntar, mas por que eu não passo? Né? Meu amigo, o pessoal da faculdade não te deu, né, base suficiente para você passar. Então é injusto também com aquele aluno que olha para aquela instituição e vê que está aprovada pelo MEC, né, vê que está com seu funcionamento regular e não sabe de fato onde é que ele está se metendo. Só vai descobrir no final. Então, isso é um investimento muitas vezes de vida, né, uma possibilidade única do cidadão de se formar no curso superior, que ele só vai descobrir que foi um curso ruim, né, de péssima qualidade no final. Então, a gente tem que ter um olhar também mais humano para aquelas pessoas que se submetem a isso, né? Que muitas vezes submetem sem saber, né, o que estão fazendo. Perfeito. Miguel, nós vamos fazer um intervalozinho rápido e a gente já volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Imperial, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco. Hoje estamos entrevistando, batendo um papo aqui com o nosso amigo, o professor Dr. Miguel Barreto, professor e advogado em nossa cidade. Miguel, professores dizem perceber em sala de aula, nos cursos de Direito, que a maioria dos estudantes está interessada em concursos. A advocacia privada está em crise? O profissional liberal é uma espécie em extinção? Olha, Paulo, pergunta muito importante. Infelizmente, hoje a advocacia se encontra em uma profunda crise. Encontra, sim, pode até falar um processo de extinção. Hoje, infelizmente, a gente vê que o cidadão e o advogado, ele se depara com um processo muito grande de subtração de direitos, de redução de direitos, ou de reinterpretação de direitos em favor daquele que mais precisa da justiça. Isso tem desestimulado as pessoas, os advogados a entrarem com processos judiciais. E, obviamente, que isso impacta decisivamente na vida do advogado, né? Porque o advogado sem clientes, sem litígios, né? Sem casos para resolver, ele não consegue sustentar. Ele é um profissional liberal por natureza, né? Ele depende do trabalho dele para promover o sustento. Isso acaba levando, né, que os alunos da Faculdade de Direito se sintam desanimados para ingressar nessa carreira, né? E procurem a estabilidade do concurso público. Hoje, inclusive, tem alunos no primeiro período que já falam que em concurso público, né? E Exato. Passam toda a faculdade estudando para passar no concurso público, nem sequer pensam na advocacia. Falam, não, já estou entrando aqui que eu quero fazer o concurso XYZ. Né? E se moldam para poder fazer esse concurso. O que é ruim também para o ensino, eu digo isso como professor, porque muitas das vezes
o aluno está interessado em aprender a ser cidadão, a aprender a discutir, a debater, a refletir sobre os assuntos, a produzir conhecimento, ele está preocupado ali naquele decoreba, né, para poder passar naquele concurso, daquela banca, daquela forma, ele vira meio que um aluno robotizado, né, que não está ensinado a pensar, a refletir. E essa que é a função da faculdade. E o bom profissional também, ele é necessária a prática, sim, o exercício da advocacia, para que ele na carreira dele, seja lá de promotor, de defensor, de juiz, seja lá na carreira dele, de delegado, eles tenham um pouco do conhecimento do direito para que ele possa também se colocar na posição do advogado que vai lá entrever-se com ele, né? Sim. Quer dizer, eu acho que realmente é muito importante. Muito, e essa dificuldade que a gente vive com juízes recém-formados, né, ou com juízes leigos também, que são pessoas que têm esse perfil, né, que nunca trabalharam, nunca fizeram um estágio, o umbigo no balcão do fórum, né, nunca advogaram, não tem essa vivência do outro lado, como você falou, e ao assumir uma posição ali de autoridade, né, ele acaba partindo de premissas muito equivocadas, por falta de experiência. Totalmente. Assim, não por maldade. Não, sim. Não, por total falta de experiência. É por ignorância, não no sentido de burrice, mas ignorância no sentido de desconhecimento da causa. Sim, e aí isso é mais um problema que o advogado tem, né? Tentar ultrapassar essas barreiras que às vezes demora um tempinho para poder ser ultrapassadas, né? Então esse perfil realmente do servidor, né, do público, do juiz, do magistrado, do promotor, do delegado, né, que é aquele concurseiro que a gente chama, né, que ele senta lá, fica 8 horas dentro de casa estudando, mas não vivencia a realidade da sociedade, é preocupante, né? E tem um outro ponto também importante para dizer, muitas vezes a falta de vocação. Muitas pessoas procuram concurso público só pela estabilidade, pelo salário, pelos benefícios, mas não tem a menor vocação para aquele cargo. O fazem de maldoso. Aí é o que se classifica de mau funcionário público, que atende mal. Que trabalha de forma infeliz. Exatamente. Né, faz aquilo ali por uma obrigação, de que tem que fazer. E até muitas das vezes exterioriza seus recalques em cima da própria profissão. Muito mesmo, né? Então esse é um outro ponto negativo também que a gente tem, né? Quer dizer, a falta de vocação, a falta de vontade de exercer, né, a sacerdócio do serviço público, a vontade de servir ao público, muito mais uma vontade de servir a si próprio. Exatamente. O 5º Constitucional se desvirtuou, né? No lugar da OAB indicar os advogados mais experientes, usa o Instituto para premiar amigos. É necessário mudar o sistema de escolha do 5º, Miguel? É necessário, né? Não só do 5º, mas inclusive da escolha do presidente da OAB Nacional. Não é aceitável hoje em dia, Paulo, se falar em eleição indireta, né? Não. Hoje não faz sentido algum democraticamente se falar em eleições indiretas, como são as eleições para o 5º, eleições para os conselheiros, eleição para o presidente da OAB Federal. Não está sentido que o advogado não possa manifestar pessoalmente o seu desejo de escolher um ou outro. E essa grande questão do 5º Constitucional, muitas das vezes essa escolha é feita de uma forma política, dentro daquele grupo da OAB que ocupa o poder, para indicar aqueles que mais lhe interessam ou aqueles que de fato vão trazer um resultado melhor. A gente teve um caso específico agora, e não me incomodo de falar o nome, que foi o caso da escolha da doutora Mariana Fux como 5º Constitucional da OAB, que você, numa comparação com os outros candidatos ali, com os outros interessados, você vê que claramente ela estava numa posição totalmente desvantajosa, né? Mas infelizmente, muitas vezes por ter alguma relação sanguínea aí com pessoas poderosas, a própria OAB acaba submetendo esse tipo de indicação, que é totalmente descabida. Ridículo. É uma coisa que se não dá para entender, né? Quem acompanha isso, vê a sabatina dela, demorou 1 minuto e 30 segundos. Quer dizer, alguém que vai ocupar um cargo tão importante vai ter uma sabatina de 1 minuto, né? 2 minutos. É um absurdo. É uma coisa que não faz sentido. Então a gente precisa aprimorar esse sistema, para que o advogado tenha uma participação mais ativa nisso. Né? Exato. Eu, por exemplo, acho totalmente errada a escolha não a escolha em si, mas a forma como se dá a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que aquilo ali deveriam ser os juízes, o tribunal deveria ser sempre formado, tá bom que tem o 5º e tal, mas por juízes de primeira instância para os tribunais regionais dos estados. Para a terceira instância deveriam sair os juízes de segunda instância. Aqueles com notório saber jurídico, que realmente têm uma vida dedicada à magistratura, com sucesso, né? Aí sim se escolhe. Agora, a indicação de presidente da República numa lista tríplice apresenta o nome desses juízes, e lá o presidente até pode escolher
entre os 3 indicados, mas que essa lista saia cuja natureza seja dos tribunais de segunda instância. Não do jeito que é feito. Um juiz que faz um concurso uma vez para juiz não passa. Faz o segundo, não passa. Faz o terceiro, não passa. Galga o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Ah, não. Aí não. Não, é um absurdo. E aí é uma aberração assim, da natureza. E uma característica fundamental do magistrado é a independência. Exatamente. O advogado, o magistrado, ele não pode depender de ninguém. Exato. Então, e ele ali fica distrito, fica preso. Ao ser indicado politicamente. Exatamente. A gente sabe que não é assim, não, mas eu fui indicado, agora eu sou ministro, eu vou esquecer tudo que passou na minha vida. A gente sabe que não funciona dessa forma. Assim. Existe ainda esse resquício de ligação com aquele que indicou, né, com aquele que aprovou. Isso é natural do ser humano, inclusive, né? Então você acaba politizando um tribunal que teria que ser independente, que muitas das vezes vai julgar aquele que indicou, né? Ou o partido daquele que indicou, né? Ou, é o pior, ou aquelas pessoas próximas a quem indicou, né? Então a gente não pode dizer que seja imparcial, que seja totalmente isento para julgar, né, se ele chegou lá por uma indicação de um político, né? Então isso realmente não faz sentido também que se excluam aqueles magistrados de carreira, né, que fizeram toda uma carreira, um trabalho, né, isso é natural em qualquer profissão, né, que se tem a chance de ascender um tribunal superior porque não tem contato político, não tem apoio político, ou não quer se submeter, né, a questões políticas muitas vezes obscuras, né, que a gente sabe que existe, acabam sendo punidos e sendo escolhidos aqueles que muitas vezes não têm essa mesma competência, o mesmo talento. Perfeito. Bom, mudando um pouco o foco da nossa entrevista, ô Miguel, por que houve uma mudança de entendimentos em relação à concessão de indenizações por danos morais nos processos relativos à defesa do consumidor? Paulo, esse talvez seja uma das grandes crises que a advocacia e a sociedade vivenciam, né, quando se fala em poder judiciário. Hoje existe todo um movimento, todo um objetivo, toda uma política do tribunal para tentar desafogar os nossos tribunais, ou seja, tentar valorizar a questão da produtividade, ou seja, julgar cada vez mais processos, né, e liberar aquele estoque existente, no sentido de tentar que o processo seja mais rápido, mais célere, enfim, que é um objetivo, eu acho que justo. O que não pode acontecer, Paulo, é você negar um direito como uma forma de desestimular as pessoas a entrarem com ações judiciais, né, para depois você fundamentar, né, a sua produtividade. Olha, estou jogando muito, olha só, meu índice de produtividade, jogamos tanto, desafogamos o judiciário, mas por quê? Porque você trabalhou mais? Porque você informatizou o sistema, que você treinou melhor os funcionários? Não. Porque você simplesmente negou um direito. E ao se negar um direito, obviamente, o cidadão não vai entrar com uma ação. Processo. Isso é claro, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Exato. Se ele, ao avaliar a causa, percebe que não vai haver repercussão que ele pretende, ou que o cliente dele pretende, isso quer distribui a ação. E a gente vê hoje nos dados dos tribunais isso muito claramente, né? O número de processos em 2015 foi o primeiro ano pós-Constituição de 88 que houve distribuição de menos processos do que no ano anterior. Desde 88, cada ano que se passavam, a população procurava cada vez mais judiciário, tinha um acesso à justiça cada vez mais facilitado. E a partir de 2015 a gente vive esse viés negativo. Ou seja, estão sendo distribuídos muito menos processos do que no ano anterior. Isso em 2016 aconteceu, isso em 2017 também, em 2018 segue o mesmo caminho, né? Então a gente percebe o questionamento que se faz é esse. Né? Por que o tribunal considerava uma certa situação passível de ser indenizada e hoje, de repente, assim, do dia para a noite, de uma hora para outra, dizendo, não, agora eu mudei de ideia, esse direito você não tem mais, é tudo um mero aborrecimento, tudo faz parte do cotidiano, né? Tudo é uma coisa que realmente não é lesivo porque é muito comum, acontece com todo mundo, né? Então isso não é, esse dano não é mais indenizável, né? Como uma forma realmente de reduzir essas ações. Isso que a gente não entende. Então deixa eu te perguntar agora, o que realmente vem a ser o dano moral hoje tão desprestigiado pelo judiciário? O dano moral ele é fundamental, né, para a convivência sadia em sociedade, né? O dano moral ele visa combater, né, práticas abusivas reiteradas, principalmente das grandes empresas, né, do Estado, que deveria zelar pela legalidade, que são os mais descumprem a lei. É uma forma de reparar aquele lesado por esse dano que ele sofreu, né, para que ele, né, não seja ainda mais prejudicado naquela relação. Isso tem amparo na Constituição, o dano moral tem amparo na Constituição, tem amparo no Código de Defesa do Consumidor, tem amparo no Código Civil, tem amparo na Lei de Telecomunicações, enfim, diversas resoluções de agências reguladoras, né. Existe um arcabouço legislativo muito importante que reconhece o dano moral. Isso não é o problema, né? A sociedade brasileira incorporou realmente essa ideia de que o cidadão tem que ser indenizado quando ele é prejudicado. Sim, né? Lógico. Isso não é discutido mais. O que se discute hoje é a interpretação que os tribunais têm em relação a essa questão do dano moral.
Né? Quer dizer, hoje, infelizmente, por exemplo, você tem um nome negativado, você tem um serviço essencial suspenso, você tem, né, uma internet cortada, né, que são danos muito importantes para quem realmente depende disso, e todos nós dependemos disso. Né? Hoje é tratado de uma forma pelo judiciário como um mero aborrecimento, como algo comum, como algo banal, como algo que não merece reparação. Assim, a gente fica realmente perplexo, principalmente a gente que está ali no dia a dia. Não, eu fico isso nos causa realmente uma grande estranheza. Eu fico até às vezes assustado, Miguel, quando eu chego no fórum. Sim. Eu raramente faço hoje em dia juizado, mas eu já usei em causa própria, sim, porque a companhia de telefonia me cortou o telefone pago, e eu tive que ir lá brigar com eles, que eles me deixaram 10 dias com o telefone cortado e com a internet suspensa no meu escritório, você veja só. E aí eu entrei com a ação, fui lá, entrei, distribuí, o juiz deferiu a liminar imediatamente, eu provei que a conta estava paga. Eles assim mesmo ainda demoraram a ligar o telefone, ligar 10 dias depois. Aí teve a audiência, o preposto da empresa teve a cara de pau de olhar para mim e dizer: doutor, nós oferecemos para um acordo um salário mínimo. Eu digo: rapaz, primeiro que eu não estou aqui para receber um salário mínimo. Essa é a primeira questão. Segundo, que vocês vão ser punidos nesta ação. Eu não vou abrir mão do meu direito. Porque os R$500, o salário mínimo era 700 na época, os R$500 eu gastei só de táxi. Para vir todo dia ao fórum para acompanhar os processos, porque eu estava sem internet. Por culpa de vocês. Quer dizer, eu não entendo como é que ainda tem a cara de... Hoje, várias pessoas me dizem isso. Paulo, eu cheguei lá, a empresa me ofereceu um salário mínimo. Mas que negócio é esse? É a indústria do salário mínimo? Na realidade, isso é uma grande inversão de valores, né? O consumidor, que sempre foi vítima e é vítima na relação de consumo, ao procurar o judiciário, ele vira o vilão. Exatamente. Consumo, né? Aquele, às vezes, eu como advogado me sinto até incomodando, às vezes, algumas pessoas, né? Tô defendendo o consumidor e aquele chato de novo, né? Vem aqui mais uma vez, com uma ação de consumo, mas tem ação de consumo porque tem ilegalidades que são cometidas. Exato, lógico. Então tira isso do código. Claro. Quer acabar com os processos, melhora a prestação de serviço. Exatamente. E acabou o processo. Exatamente. Agora, enquanto houver uma prestação de serviço, vai haver processo. Porque hoje tudo é a tal da teoria do mero aborrecimento em detrimento do dano moral, na maioria das vezes, havido. Isso não prejudica os clientes e favorece aqueles que cometem os atos errados? Sim, prejudica porque o cidadão não sabe para onde recorrer. A realidade é essa. Ele tinha o judiciário como última fronteira de cidadania, né, que ele tinha lá, como você entrou, né, com a ação. O cidadão tinha essa última oportunidade de defender o seu direito, que hoje em dia, infelizmente, cada vez mais prejudicado pelo Poder Judiciário, e aquela empresa que, infelizmente, ganha muito dinheiro causando dano às pessoas, a gente sabe disso, acaba sendo estimulada. Uma delas eu não sei nem como é que conseguiu falir. Né? Sim. Porque realmente aquilo deve ser um ninho de mafagafos. Sim. Né? Porque cheio de mafagafinhos lá dentro. Né? Porque eu nunca vi, deve ser uma coisa desgraçada aquilo lá. Sim. Um balaio de gato. Sim. Porque o que eles cobram cobram tudo, até o pensamento. Claro. E a empresa sempre foi mais acionada do judiciário. Exatamente. Não é por falta de conhecimento dos problemas que eles melhoram o serviço. Eles botam ali na tabelinha do Excel: olha, eu vou ter que investir tanto para melhorar o serviço. E pago tanto de indenização, é melhor pagar a indenização, né? Do que melhorar a prestação do serviço. Exato. Então, se o judiciário não equilibrar essa balança, não for rigoroso, no sentido de assim, olha, nós não aceitamos mais isso, a gente vai condenar vocês pesadamente para que essa balança pese para um outro lado. Né? Pior agora que eles oferecem um X de pulsos como pagamento. Sim, E o judiciário aceita esse tipo de coisa. Sim. É um dinheiro para voltar para eles mesmos, né? Na realidade, estão pagando para si próprio, né? É um absurdo. Porque vai acabar retornando para a empresa. É uma situação muito difícil, Paulo. É importante a gente falar sobre isso. É importante discutir esse assunto, né? Para que a sociedade esteja ciente do que está acontecendo, né? Nesse momento. Muitas vezes o advogado ele é penalizado, ele é punido por isso. Porque o cliente não entende essa relação, essas questões, e acabam achando que o advogado que não trabalhou de forma correta, né, que o advogado não soube proteger o direito dele, que o advogado pleiteou de forma equivocada. A gente se sente então, até às vezes envergonhado. Envergonhado. Né? Então é importante dizer para a sociedade, o problema não está na advocacia, o problema está no Poder Judiciário. A gente precisa lutar contra isso, a gente precisa questionar isso. Nós que somos advogados profissionais sabemos isso.
Sim, Mas a isso é população, às vezes, desconhece isso. Sim. E aí culpa o advogado indevidamente. Claro. Em algumas vezes, o dano moral, ô Miguel, também passou a ser uma maneira fácil de alguém ganhar dinheiro fácil. Isso a gente não nega, né? O julgador não deveria ter a perspicácia para diferenciar essa prática daquela em que a pessoa que realmente teve a sua moral arrebatada, daquela que apenas quer levar vantagem de uma situação. Por que isso não é feito e preferem beneficiar aqueles que, por muitas das vezes, se tornam reincidentes nos atos? O que houve, de fato, é uma generalização dessa questão. O judiciário fala muito isso em defesa, né? Não, mas tal cidadão fraudou uma ação, tal cidadão pleiteou um direito que ele não tinha, tal cidadão realmente utilizou o judiciário de forma indevida, e acaba se generalizando. Mas o julgador tem que ver isso, Sim, tem que ter a sabedoria disso. E qual é a forma de se evitar isso, Paulo? É muito simples. Basta o juiz julgar caso a caso. Exatamente. Analisar os fatos, analisar as provas, analisar o dano do consumidor. Porque ter sentença pronta no computador Sim, é fácil, é fácil. Né? É muito fácil, é muito menos trabalhoso. Né? Da mesma sentença para todos os processos, é muito melhor do que você analisar cada caso, analisar a petição inicial, ler a petição inicial, né? Ler o conteúdo da petição inicial, ou analisar os documentos, né? Analisar a defesa também, é claro, né? A posição do réu, e aí ele chega à conclusão e julga o caso. Se ele julgar cada caso, não tem fraude, Paulo, não tem problema. Exatamente, quem acha que tem direito, dá o direito. Quem acha que não tem direito, não dá o direito, ponto final. Acabou com isso. Né? Pois no juizado, então, é muito comum você chega, às vezes, quer contar o fato, mas não, doutor, mas o que o senhor quer, doutor? Sim. Eu digo, peraí, meu filho, calma. Primeiro eu tenho que dispor determinados fatos para você poder entender o que eu quero. Sim, claro. Porque senão meu direito não vai ser apreciado. Claro, você robotiza o Exatamente, processo, né? Não é por aí. Vira um número na capa só, né? Quer dizer, não tem uma parte ali com problema, não tem alguém prejudicado, não tem alguém tentando resolver o seu problema. Vira mais um. Né? Mais um tá resolvendo. Pô, calma, meu amigo, vamos analisar aqui, né? E isso é importante para o seu julgamento. Né? Eu não estou aqui para perder tempo, aqui para passear no fórum. Né? Estou aqui para demonstrar a viabilidade dos direitos do meu cliente. E o juiz tem que ter esse dever de ouvir, né, a parte. Né? Ele não pode simplesmente querer generalizar e julgar todos os casos da mesma forma. Né? De jeito nenhum. É verdade que a maioria das empresas pratica o mesmo ato devido à falta de eficácia das punições impostas? Sim, isso é muito claro. E assim, no nosso estado, isso é muito fácil de se visualizar. Porque o Tribunal de Justiça ele tem lá no seu site um link com o top 30 das empresas mais acionadas no Estado. Tanto no juizado quanto na Justiça Comum também. Né? Então ali, diariamente, mensalmente, anualmente, todo mundo, cidadão que queira entrar, inclusive você que está aí, que queira ter acesso a esse dado, é só entrar lá no www.tjrj.jus.br. Logo na página inicial vai estar lá top 30 de empresas mais acionadas. E a gente pode ver que nos últimos anos, nas últimas décadas, na realidade, são sempre as mesmas empresas que são acionadas. Exatamente. São os bancos, são as telefonias, são as grandes varejistas, né? São as empresas que fornecem água e esgoto, de eletricidade. Não mudam, são sempre as mesmas empresas que estão ali no top 10, né? Então a gente volta um pouco naquela pergunta anterior, né? Por que elas sabem que erram e não mudam a sua postura, né? Não caberia o judiciário, para poder resolver essa questão, condená-las em valores mais altos, para que elas sintam no bolso, né, o peso dessa condenação e aí mudem a sua postura, as suas práticas, né? Hoje o judiciário adotou uma posição também diversa, né? Agora, então vamos punir porque tem muito problema, né? Nós também somos um pouco culpados porque nós somos um pouco displicentes. Não olhamos, por exemplo, aquele resumo que vem na conta, que hoje nem vem mais, você nem recebe mais isso, Sim. Mas você, pela internet, você tem acesso, você pode olhar, sem necessidade até de imprimir, basta você olhar, só imprime no caso de necessidade, mas você tem que conferir aquilo ali, porque muitas das vezes você está pagando coisas indevidamente. Muito. Uma série de coisas que eles incluem na conta e que você não tem que pagar. Olha, e eles são danados. E quando você contrata o serviço, eles te prometem a alma, o céu, a terra e o mar. Sim. Depois, na hora que vem a conta, que você vê a dolorosa que é. Sim. Não, e assim, existe um controle disso impressionante. Eu tinha 2 telefones fixos lá no escritório. Hoje em dia eu uso esse pouco telefone fixo. É mais celular, WhatsApp, essas coisas. Aí eu cancelei um telefone fixo. E deixei só um que tinha internet lá. Falei, um só, tá bom. Né? Pra quem quiser ligar pra cá, quem gosta de fixo, liga pro fixo. E logo no mês seguinte que eu cancelei o outro telefone que eu tinha, eles incluíram um serviço que eu não solicitei no telefone que ficou, como uma forma de compensar a perda financeira que eles têm. É uma loucura, assim, como é que eles descobrem essas coisas? É inacreditável, assim. Então é importante que a gente analise. Que realmente eu percebi a diferença ali. Pô, não pago isso? Como é que Exato. Aí você vai olhar e você, pô, isso aqui não contratei.
Logo no mês seguinte eu cancelei o outro telefone, né? Então, assim, se o consumidor não estiver muito atento em relação aos seus direitos, ele é prejudicado, vou dizer, diariamente, Paulo. Pois é, diariamente. Eu tirei a minha internet de uma companhia telefônica, de uma das empresas de telefonia, eu digo, não quero mais serviço, o serviço é péssimo, chega. Aí botei o serviço de internet na antena de televisão que eu tenho. Uhum. Aí botei, tá quebrado o gado, não é lá essas coisas, mas tá bom. Muito bem. Acontece que no mês seguinte vem me cobrando serviço. Eu digo, minha querida, eu liguei para lá, depois de você passar 15 minutos no telefone falando com aquele tal de Eduardo, que me irrita a paciência, aquele cara, aí você consegue então falar com a pessoa. Okay. Aí a pessoa te atende e diz, minha filha, eu cancelei, tem aqui o número do protocolo, do cancelamento. Ah, não, isso é resíduo ainda. Eu digo, resíduo. Quer dizer que mês que vem não vem? Não, senhor, está cancelado a partir de tal. Tá bom. No mês seguinte veio tudo de novo. Liga tudo de novo. Aí você pega e diz, minha filha, mas o que está acontecendo? Não, nós vamos retificar a sua conta. Aí retifica a conta, mas veio uma coisa cobrada na conta. Liguei de novo. Eu digo, minha querida, o que é isso? No mês seguinte a mesma coisa. Aí veio uma parcela menor. Eu digo, mas o que se trata isso? O senhor tem que cancelar o serviço da internet. Eu digo, minha querida, mas eu quando cancelei tudo. Eu só deixei o telefone funcionando. O resto eu cancelei tudo. Não quero mais plano, não quero saber de mais nada com vocês. Ah, o senhor pode deixar que nós vamos revisar. Ô Miguel, eu levei 5 meses para conseguir o cancelamento, porque eu fui descobrir que você precisava cancelar junto à prestadora de serviços da internet. É uma loucura. Eu digo, mas o que é isso? Eu quando contratei por aqui, como é que eu posso destratar, tem que achar e tem que descobrir. Sim. Você tem que descobrir sozinho. Sim. Quer dizer, é realmente muito triste, né? Não, é uma loucura, é uma loucura. Ô Miguel, o que vem a ser a teoria do desvio produtivo do consumidor? Olha, Paulo, a teoria do desvio produtivo ou a teoria da perda de tempo útil de vida é justamente isso que você acabou de falar na sua colocação anterior. Né? Quer dizer, uma teoria que afirma que aquele consumidor que gasta muito tempo da sua vida para tentar resolver um problema, ele por si só tem direito à indenização, mesmo que esse problema seja resolvido no futuro. Ou seja, ligou um mês, ligou 2, 3, 4, no 6º mês... Mas os juízes estão aceitando isso? Olha, essa é uma teoria, Paulo, muito progressista. É uma teoria que visa valorizar... Parece que ela hoje é reconhecida pelo tribunal. O STJ passou a avaliar essa teoria agora recentemente, inclusive citar em alguns acordos, em algumas decisões. Né? É uma teoria que vem ganhando espaço, mas uma teoria que vem na contramão do entendimento da maioria hoje. Hoje, infelizmente, o mero aborrecimento ele prevalece em detrimento disso. Que essa eu digo uma teoria mais progressista, mais avançada, né? Porque diz, olha, não precisa, não é que o seu problema não tenha sido resolvido. Ele pode, inclusive, ter sido resolvido na esfera extrajudicial. Mas se você demandou muito tempo para resolver esse problema, você já tem direito a uma indenização. Hoje, que a gente pleiteia tive um problema, perdi muito tempo para resolver. Fui ao judiciário, só resolvi no judiciário, também uma liminar, uma sentença, Se mesmo nesses casos não está se dando indenização, quanto mais naqueles que são resolvidos na esfera extrajudicial. É verdade. E só pela perda de tempo, perda de tempo, né? É óbvio que a gente tem um tempo só na nossa vida. Todo mundo vai morrer um dia. Então, cada minuto de vida que a gente perde, né, para resolver um problema que a gente não criou, é um dano muito grande que a gente tem. Esse é o fundamento dessa teoria, né? A gente espera que ela avance, a gente espera que ela seja reconhecida. Ela realmente tem alcançado alguns tribunais importantes, Tribunal de São Paulo, STJ. A gente espera que ela cresça, né? Mas, infelizmente, hoje ela vai na antemão daquilo que é julgado. Mas a gente tem que defender, tem que valorizar e tem que difundir muito essa teoria, que é muito importante para o consumidor. Miguel, existe hoje uma crise na advocacia geral? Existe uma crise por diversos motivos, né? A gente vive uma crise financeira muito grande há alguns anos, né? Isso impacta todos os prestadores de serviço, né? Uma empresa, ao cortar custo, ele vai cortar no prestador de serviço, né? O cidadão que não tem dinheiro, está em uma dificuldade financeira, ele acaba não contratando o prestador de serviço, né? As empresas também visam reduzir custos e acabam impactando no prestador de serviço. E então, hoje, se você precisa num processo de uma perícia, tu tá ferrado. Sim. Não, os custos são altos, as perícias são altas, muito altos. Altíssimos. Né? Às vezes inviabilizam o próprio processo, né? As custos inviabilizam o próprio processo. Esse é um ponto importante, a crise econômica, né? O segundo ponto é essa crise de direitos. Hoje a gente vive todo um movimento de redução de direitos, subtração de direitos, né? Inviabilizando o acesso aos tribunais. Isso dificulta muito, né, a advocacia. E o terceiro ponto
é o advento da tecnologia, né, que hoje se quer substituir o advogado por uma máquina, como o tal do Eduardo, que a gente percebe que não dá muito certo. Mas existe uma boa parte da sociedade que acha que um robô pode substituir um advogado, né, que pode substituir um juiz, né, que pode substituir o trabalho de um psicólogo, enfim, que eu questiono bastante essa questão. Mas é um momento atual que a gente vive no sentido de se impor a tecnologia em detrimento do trabalho do profissional do advogado. Né? E isso vai causar danos muito grandes à sociedade no futuro. Então existe sim uma grande crise na advocacia que a gente precisa falar mais sobre isso, porque sob pena, vai voltando um pouquinho, da extinção da própria classe. Exatamente. O presidente, você mesmo disse que o presidente da Câmara de Deputados está preso. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro está preso. O presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis está preso. Todos eleitos pela população e posteriormente por seus pares com uma expressiva quantidade de votos. Sim. O processo relativo aos vereadores de Petrópolis corre em segredo de justiça. Até quando nossa Câmara ficará reduzida a 13 dos 15 vereadores? A OAB não pode fazer nada ou não quer? É uma boa pergunta, né? A gente vive hoje, de fato, uma grande crise política no nosso país. E não só eles estão presos, vários outros estão presos, né? Exato. Senadores, ex-presidentes da República, governadores, né? Ex-governadores, né? Políticos que ocupam cargos importantes, como o presidente da República está sendo processado, o tal governador do estado também sendo processado. Muitos desses, que se perderem o foro, né, como vão perder agora, podem inclusive ser presos. Vai tudo para Bangu 8. Exatamente, né? O candidato derrotado na eleição passada também está sendo processado, pode ser que também seja preso, enfim, né? A candidata eleita também está sendo processada, pode ser que seja preso. Então, hoje em dia, enfim, não dá para botar a mão no fogo por ninguém, né? Essa é uma crítica política muito importante. E a reflexão que eu faço em relação a isso é que as pessoas foram colocadas lá pelo povo, né? Então a sociedade tem que também, eu acho que refletir sobre isso e assumir um certo grau de culpa, porque eles não foram impostos, né? Eles foram eleitos pelas pessoas. Então até que ponto, de fato, a sociedade não tem que, talvez, refletir melhor, pensar melhor antes de votar, participar mais da atividade política, tentar conhecer melhor os candidatos, parar de votar por causa de R$50, por causa de um litro de gasolina, um emprego para a filha, né, um pneu para o seu carro, né? Porque isso acaba tudo é transitório. Sim, tudo momentâneo na realidade, né? Quer dizer, você ganha aquilo naquele momento e 4 anos depois de sofrimento. Exatamente. Que você tem, a sociedade toda sofre em virtude dessa questão, né? E estimula também a corrupção, porque aquele candidato que vive desse voto que a gente chama de cabresto, ele precisa de dinheiro para comprar o voto de cabresto. Então ele precisa se utilizar da corrupção para poder conseguir dinheiro, para poder comprar o voto, para se manter no poder. E é todo um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que nunca acaba. E que vai aumentando cada vez mais, né? E chegando a esses postos importantes da República. Então aquelas pessoas que são sérias, que são honestas, que querem contribuir para o seu país, né? Que querem trabalhar para o seu país, sequer conseguem chegar lá. Né? Porque não usam dessa política, dessa estratégia. Né? Então você acaba gerando um ambiente político de muita desigualdade entre aqueles desonestos, entre os políticos bandidos e os políticos honestos. As pessoas querem contribuir, as pessoas querem roubar o dinheiro. Você acha que a OAB não deveria de dar o seu pitaco também? Sim, sem sombra de dúvida. Por exemplo, nessa questão aqui de Petrópolis, você falando aqui especialmente de Petrópolis, né, que é a nossa cidade, nosso município querido, né, quer dizer, a OAB não traçou uma palavra sobre isso. A gente nunca teve um presidente da Câmara preso em Petrópolis, nunca. Primeira vez na história. Exato. É um evento importantíssimo e gravíssimo, Paulo, gravíssimo. Muito grave. É o chefe do Poder Legislativo Municipal que está preso. Obviamente, enfim, o processo vai correr, ele vai ter chance de defender, não sei, né, como é que... Não sei se a culpabilidade dele será mostrada vai ser mostrado no futuro. Mas a princípio... A princípio está lá, mas quase 2 meses, né, quer dizer, a gente espera que tenha algum fundamento para isso. Quer dizer, Acho que existe um prazo, inclusive, de afastamento dos vereadores. Sim. Ele não pode ficar eternamente e o cargo lá esperando. Claro, né, e a OAB não deu um pio sobre isso, falou nada sobre isso. Né? Nada. Parece uma coisa normal, um fato cotidiano que não merece ressalva, e merece ressalva, né? E merece crítica, e merece posicionamento. Exato. Né? Isso realmente nos causa muita estranheza, né? Essa omissão da OAB, e muita insatisfação, né? Pelo fato da nossa instituição abdicar dessa participação na sociedade, né? Pois é, Miguel, como é que você vê, agora falando para os advogados, como que você vê atribuições que eram de exclusiva competência dos advogados serem substituídas por atividades cartorais, tirando do profissional a oportunidade de exercer a sua função? Sim, é mais um movimento de desjudicialização, né? O Poder Judiciário querendo eliminar os litígios, né? E transferindo para terceiros, como o caso dos cartórios. Né? Não só os cartórios, hoje em dia está muito na moda o tal da mediação. Pois é. Né? A tal da arbitragem, de conciliação, ou seja, o judiciário tendo de todas as formas
afastar o cidadão da justiça. Exato. Isso é extremamente preocupante, Paulo. É Também preocupantíssimo, acho, né? também Porque as acho pessoas... que são pontos que têm que ser abordados, que têm que ser defendidos por aqueles que realmente representam a classe. Sim, né? sim. E o pior de tudo é o cidadão que está sendo enganado. Exato. Porque ele não tem noção daquilo que ele está fazendo. E a gente tem uma experiência prática sobre isso, com a possibilidade do cidadão entrar em causa própria nos juizados, sem advogado. Isso é outro absurdo. É outro absurdo. E a gente vê no dia a dia e dá pena das pessoas que se sabe que ela tem direito, por exemplo, a indenização por negativação indevida de 8 mil, ela aceita R$800. E quando Feliz da vida. E quando chega um banco lá e senta, ele senta com o Sim, advogado. claro. A parte pode estar sozinha, mas Sim. o lado contrário está calçado. Por que será, né, Paulo? É? Por que será que as empresas acham importante ter um advogado, Exatamente. mas para o cidadão não precisa ter? Por que será? Né? Não é importante? Estão gastando dinheiro à toa com advogado, né? A gente sabe que não é bem assim. Isso tem que ser revisto, não pode continuar. A falta de advogado não prejudica só o advogado, prejudica a sociedade, prejudica o cidadão. Prejudica o direito. Prejudica o direito, a democracia. Exatamente. Né? E as pessoas sequer sabem do que... aquilo que nós falamos lá no início do programa, né, que o advogado é justamente o defensor da democracia. Exatamente. Dos princípios democráticos de direito. Sem advogado não há democracia. Exatamente. Vemos hoje que nos processos eletrônicos continua a tramitar sem celeridade nenhuma. Por que isso continua a acontecer? Essa é outra prova de que simplesmente você informatizar o direito não resolve o problema. Pois é, porque não é possível você ficar esperando um despacho de um juiz durante 3, 4 meses num processo que é eletrônico, que está ali na tela. Claro. E você tem ainda que requerer juntada, tem que esperar o cartório junto. Tá o quê? Já está juntado? Sim, né? Porque o processo eletrônico nada mais fez do que transferir o trabalho do serventuário para o advogado. Exatamente. O advogado que distribui a ação, que junta os documentos do processo, que protocola a petição. Exatamente. O serventuário não faz mais nada. Né? Tá tudo lá. Tá tudo automatizado, vinculado ao sistema. Mas isso não é suficiente, Paulo. É isso que a gente trabalhou em relação a isso no programa. Né? Se não houver, de fato, a intenção de trabalhar mais, o processo não vai andar. Não vai mesmo. Ele vai continuar parado, seja fisicamente ou eletronicamente. Se não houver uma decisão do juiz, se não houver uma movimentação cartorária, o processo não vai andar. Não adianta você botar um robô, botar um computador, um programa de informar. Não adianta, que o processo não vai andar. O aspecto humano ainda é muito importante. Exatamente. Então, se não houver essa mudança de postura e essa valorização, né, da priorização da celeridade, as coisas vão continuar do jeito que estão. Exato. O advento do novo Código de Processo Civil, que teria vindo para acelerar o ritmo dos processos, na verdade não adiantou em absolutamente nada. Atrasou mais. Os prazos passaram a ser contados pelos dias úteis. Antes era 15 dias direto, passaram a ser 30 dias. Porque tem feriado, tem recesso judiciário, né? Então realmente não piorou ao invés de melhorar para o advogado? Piorou. E para as partes, né? Sim, piorou. E hoje, por exemplo, né, tem aquela audiência do 334, audiência de mediação. Antigamente você citava o réu para representar a defesa. Agora não, você cita o réu para primeiro na audiência, depois que acabar a audiência, começa a contar o prazo para a defesa. Muitas vezes é uma audiência que é infrutífera, que não tem proposta de acordo mesmo. Exato. 3, 4 meses de processo que você espera uma pauta se abrir para fazer a audiência. Absurdo, é um absurdo. Né? Fora a questão dos dias úteis, né? A questão da audiência de mediação atrasou, né? o processo muito. Né? E de fato também é outra coisa que a gente tem que pensar. Não é porque está escrito no papel que vai mudar. Se não mudar a postura dos magistrados, dos funcionários, dos servidores. Aí definitivamente dos promotores, não adianta. Se não mudar a postura, né? Se não houver uma valorização dessa importância dos processos caminharem, você pode botar robô, você pode mudar a lei, você pode mudar o processo, faz dizer que não vai andar. Né? Então parece que a causa do problema é esquecida, né? E buscam-se aí certos efeitos midiáticos que não resolvem nada. Meu caro professor Miguel, ainda vale a pena ser professor nos dias atuais, ainda que no nível superior? Olha, Paulo, vale muito, né? Eu acho que nenhum professor tem essa mentalidade. Apesar de a gente ver no mundo capitalista, o dinheiro é muito importante, claro. Né? A gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas, enfim, né? E sustentar nossa família, nos sustentar, enfim. Eu acho que o professor é, acima de tudo, um sacerdote, né? E ele é aquele que tem esse ideal, né, de mudar o mundo, de fazer um mundo mais justo, mais igualitário. É uma pessoa que vive da ilusão. Vive dessa ilusão. Da utopia, né? É um romântico por natureza, né? Que ele vem ali e, pelo menos, em relação aos seus estudantes, né, aos seus alunos, ele espera que possa fazer diferença no mundo.
E de fato faz a diferença Faz, no mundo, lógico, né? Faz a lógico. diferença no A mundo. educação ainda é a mola propulsora da humanidade. É a solução de 90% dos problemas da educação, né? Infelizmente não é tão valorizada quanto deveria ser, o que acaba também estimulando bons profissionais, né, largarem a área, procurarem outra atividade. Larguei e saí fora, porque se um aluno hoje dissesse o que diz dentro de sala de aula para um professor, rapaz, ou eu estava preso ou eu estava morto. E faz parte da cultura de inversão de valores que a gente vive na sociedade também, Exatamente. né? Eu gosto muito de ser professor, eu amo minha profissão, eu sei que não é fácil, a gente enfrenta muitos desafios, mas quem realmente tem paixão, quem tem amor pela profissão, vai em frente, porque vale muito a pena, é gratificante. É muito gratificante, com certeza. Ô Miguel, nós vamos ter eleições esse ano para as OABs, né? Você tem alguma pretensão quanto à presidência da subseção da Ordem em Petrópolis? Olha, Paulo, eu já fui candidato, né, na eleição passada, em 2015, até por conta dessa insatisfação que eu tinha e muitos advogados também em relação à condução aqui da nossa OAB municipal, da nossa OAB local. E se os colegas, né, tiverem essa mesma disposição de me dar o apoio que me deram na eleição passada, eu tenho interesse sim em ser pré-candidato, né, à presidência da OAB. Eu acho que eu tenho um perfil, né, e todo esse grupo que me apoia tem um perfil de mudança, de renovação, de buscar novos caminhos, de buscar uma OAB mais atuante, uma OAB mais presente, uma OAB mais contundente, uma OAB mais crítica, uma OAB mais desapegada de interesses políticos, né? Uma OAB mais voltada para a classe militante, para aquele que vivencia o dia a dia da advocacia, né? E eu acho que são a gente... subseções que nascem. Sim. Aqueles que vão para as sessões, para a seccional, e de lá, quem sabe, né, chegar à nacional, né? É um caminho natural, né? E o futuro dirá como as coisas vão caminhar, que assim seja. Como vão acontecer. A importância é se colocar sempre à disposição, à luta, à batalha, a estar junto com os advogados, buscar unificar novamente a nossa classe em prol desses desafios, que são importantes, que podem levar à própria desmobilização da classe, né? Hoje em dia a gente luta pela nossa sobrevivência. Não se luta mais por pontos de vista diversos, né, em relação a essa questão da OAB. Se luta por sobreviver. E para sobreviver a gente precisa estar unido, a gente precisa estar forte, a gente precisa estar atuante, a gente precisa estar presente, né, para poder mudar a realidade da nossa classe e para que daqui a 3 anos a gente possa voltar a falar da advocacia, né, que é um grande risco que a gente talvez não esteja mais aqui como advogado. Né? Exato. Doutor Miguel Barreto, meu caro mestre, gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. Infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa, já passamos um pouquinho, mas tudo bem. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. É sempre bom ouvi-lo e tenho certeza que os colegas que ouviram e os nossos ouvintes foram ilustrados com o seu conhecimento, com a sua sabedoria aí que foi transmitida para todos. Muito obrigado pela sua participação. Os nossos microfones para a sua despedida. Oi, Paulo. Obrigado novamente pelo seu convite. É sempre um prazer estar aqui na rádio. Sempre sou acolhido com muito carinho. Nossos debates são sempre interessantes, né? O tempo passa rápido, né? Porque são muitos temas para se abordar, temas muito profundos, muito complexos, né? Mas que são muito importantes serem debatidos para que a gente possa avançar, né? Que a gente possa caminhar. Hoje em dia a pauta política do Brasil está estagnada, né? Quer dizer, tudo é corrupção todo dia, alguém preso, desvio de dinheiro, né? É um embate político sangrento, né? A sociedade ficou um pouco esquecida, né? A sociedade inclusive um pouco atônita, um pouco perplexa, sem saber onde caminhar. A gente precisa voltar a falar dos problemas da sociedade, precisa voltar a avançar, né? O Brasil retrocedeu muito nos últimos anos, né? A gente precisa voltar a caminhar para frente com otimismo, né? Com esperança de que a gente possa obter, né, um futuro melhor, um Brasil melhor para a gente, para os nossos filhos, enfim, para toda a nossa sociedade, né? Exato. É isso aí mesmo. Todo dia tem um preço e todo dia o Gilmar solta um. Deixa para lá. Bom, de qualquer maneira, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Queremos agradecer aos nossos ouvintes aí. Dizer que hoje também está acontecendo a entrega do Prêmio Lions lá na faculdade, na Casa de Cultura Hercílio Esteves, onde o nosso clube indicou a TM Produções para receber e eventos para receber o Prêmio Lions de Cultura, o Dr. William Tanuri para receber o Prêmio Lions de Saúde e o nosso mestre e advogado, amigo aqui que está sempre conosco também aqui, o professor Henry Grazinoli para receber o Prêmio Lions de Educação. Estarão lá recebendo esse prêmio agora de manhã, lá no campus da Barão do Rio Branco. Um abraço a todos, felicitações a eles que foram os premiados, né? E lembrem-se que nós estamos no mês de maio, temos visto aí muitos acidentes, coisas horríveis, nossa cidade está sendo a campeã em acidentes.
Ela já é campeã em coisas ruins. Agora mais um título, campeã em acidentes, né? Oxa, não faltava mais nada. Vamos ver se a gente presta um pouco mais de atenção aí no trânsito para evitar essas mortes, acidentes e traumatismos aí piores que estão acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado aí, um abraço para a Eunice, que está sempre nos ouvindo, a Conceição, a Olívia, a Nair e a todos os nossos ouvintes, um bom final de semana. Até semana que vem com um novo programa. Fui.